Meu nome é Renata. Tenho 41 anos. E por muito tempo achei que era uma boa mãe. Não uma mãe perfeita. Isso eu nunca fui. Mas uma mãe presente. Uma mãe que tentava. Eu criei o Mateus quase sozinha. O pai dele saiu quando o Mateus tinha 3 anos. Não foi uma separação violenta, não teve grito, não teve cena. Foi daquelas separações que doem mais porque não tem motivo claro. Ele simplesmente foi saindo devagar, até desaparecer. E eu fiquei, com a conta do apartamento, com a escola, com a febre de madrugada, com o Mateus dormindo do meu lado, porque ele tinha medo do escuro e eu não tinha coragem de fechar a porta. Durante os primeiros anos era só a gente. Eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Saía às 7h30 da manhã, buscava o Mateus às 5h30 da tarde, fazia janta, ajudava com tarefa, botava para dormir. No fim de semana, às vezes tinha energia para parque, às vezes não tinha energia para nada, e a gente ficava em casa assistindo desenho abraçados no sofá. Era isso, simples, limitado. Mas era nosso. Quando o Mateus tinha 6 anos, meu irmão mais velho, o Daniel, se casou com a Cristiane. Eu gostei dela no começo. Ela era extrovertida, organizada, dessas pessoas que chegam numa sala e sabem o nome de todo mundo em 10 minutos. Trabalhava como autônoma, tinha horário flexível, casa própria. Era tudo que eu não era naquele momento. E eu não sentia inveja disso, juro que não. Eu achava até bom. Alguém para equilibrar a família. O Daniel morava a 12 minutos de mim. E quando a Cristiane entrou na família, ela começou a aparecer nas coisas do Mateus, de um jeito que eu achei generoso. Ela se ofereceu para buscar ele na escola, numa tarde em que eu não conseguia sair mais cedo. Depois ofereceu de novo. Depois virou uma rotina. Ela buscava às terças e quintas para ajudar, ela dizia. E eu deixava porque eu precisava e porque eu confiava. Era minha cunhada, era família. O que eu não via, e demorei anos para entender, é que a Cristiane não estava só ajudando. Ela estava construindo alguma coisa. Quando o Mateus tinha 8 anos, eu passei por um período muito difícil no trabalho. A empresa teve uma reestruturação. Meu setor foi comprimido e eu fiquei alguns meses com medo constante de demissão. Dormia mal. Ficava ansiosa. Tinha dias que eu chegava em casa e mal conseguia conversar direito com ele. Ele falava alguma coisa da escola e eu respondia com o pensamento ainda na planilha que não fechava. Não fui demitida, mas aqueles meses me custaram caro de um jeito que eu só fui entender depois. A Cristiane apareceu mais nesse período. Ela levava o Mateus para almoçar na casa dela no sábado. Levava para o clube. Levava para ver filme. Eu deixava porque ele voltava feliz, porque ela devolvia ele alimentado e de banho tomado, porque era fácil dizer sim. E o Mateus começava a citar ela em frases que naquele tempo eu ouvia como coisa de criança. A Cris disse que quando a gente é triste é bom fazer exercício. A Cris me ensinou a amarrar o tênis diferente. A Cris tem um cachorro, mãe. Posso ter um cachorro? Eu ria. Achava bonito. Achava que era sinal de uma família saudável, de uma cunhada que amava meu filho de verdade. Mas tem uma coisa que eu não via e que o tempo foi me mostrando em fatias finas, quase imperceptíveis. O Mateus estava mudando o jeito de falar comigo. Não de um dia para o outro. Era gradual, era sutil. Era o tipo de coisa que você nota numa tarde sem querer e descarta como cansaço seu, como fase de criança, como estou sendo dramática. Ele parou de me contar coisas no caminho da escola. Não gritava mais quando me via chegar. Ficava mais quieto quando eu perguntava da semana. E quando eu dizia que no fim de semana a gente ia ficar em casa, ele perguntava se podia ir na casa da Cristiane. Eu disse sim, tantas vezes. Se você já sentiu que estava perdendo espaço com alguém que amava, sem entender o porquê, fica aqui comigo. Porque essa história vai fazer muita coisa fazer sentido. Quando o Mateus tinha 10 anos, ele começou a apresentar dificuldades na escola. A professora me chamou numa reunião. Disse que ele estava disperso, que não entregava atividades, que às vezes ficava irritado com colegas sem motivo aparente. Eu fui à reunião sozinha, anotei tudo.
Marquei consulta com a psicopedagoga. Paguei do meu bolso, parcelado no cartão. O que eu não sabia era que a Cristiane já tinha ido à escola antes de mim, não como responsável. Ela foi de passagem, segundo a secretária me disse depois, muito tempo depois. Foi buscar o Matheus numa tarde em que eu estava atrasa, e enquanto esperava, conversou com a coordenadora. Disse que a mãe estava passando por uma fase difícil, que a família estava preocupada, que ela mesma estava tentando ajudar o menino. A coordenadora ficou com uma impressão que coloriu todas as nossas reuniões seguintes. Eu percebia que elas me olhavam com uma atenção diferente. Uma atenção que não era acolhimento, era monitoramento. Naquele tempo eu não sabia disso. Eu atribuía a minha própria ansiedade. Aí veio o aniversário de 10 anos do Matheus. Eu organizei uma festa pequena. 8 crianças, pizza, bolo de chocolate, aquela toalha plástica com o personagem favorito dele. Fiz o que eu podia. Não era o que eu queria dar a ele, mas era real. Era feito com o que eu tinha. A Cristiane chegou com um presente grande, embrulhado com papel craft e laço. Daqueles presentes que você sabe que são caros só pelo jeito que chegam na sala. Era um videogame. Um videogame que o Matheus queria há meses e que eu não tinha como comprar. Ele abriu o presente, gritou de felicidade e abraçou a Cristiane por mais tempo do que me abraçou quando acordou naquele dia. Eu sorri, fingi que estava bem. Fui à cozinha pegar mais refrigerante e fiquei lá uns 2 minutos olhando para a parede. Não era ciúme de presente. Era outra coisa. Era a sensação de que, sem querer, eu estava perdendo uma corrida que eu nem sabia que estava acontecendo. Depois da festa, meu irmão Daniel me falou, na maior naturalidade. A Cris perguntou se o Matheus podia passar as férias de julho com a gente. A gente ia viajar para o litoral. Seria bom para ele sair um pouco. Eu disse que precisava pensar. Mas o Matheus já sabia da viagem. A Cristiane já tinha falado para ele. Eu não disse não. Não consegui dizer não quando vi a expectativa no olho dele. E ele foi. Passou 2 semanas no litoral com o Daniel e a Cristiane, mandou foto de praia, de sorvete, de cachorro de rua que adotaram por 3 dias. Mandou foto sorrindo do jeito que ele não sorria mais em casa. Eu fiquei no apartamento trabalhando, pagando boleto, esperando ele voltar. Quando voltou, ele me deu um abraço rápido, disse que tinha sido incrível e foi direto para o quarto ligar o videogame que a Cristiane tinha dado. Eu fechei a porta do banheiro, sentei na borda da banheira e chorei do jeito que a gente chora quando não tem palavras. Aquele choro que vem do peito, que não tem motivo específico, mas tem todos os motivos ao mesmo tempo. O dia que mudou tudo foi uma terça-feira de outubro. O Matheus estava na casa da Cristiane. Mais uma tarde de ajuda. E eu fui lá buscar ele porque ela tinha me mandado mensagem, dizendo que ele estava com dor de cabeça. Quando cheguei, a Cristiane foi atender a porta e disse que ele estava melhor, que estava deitado no quarto. Me mandou esperar na sala enquanto ela ia buscar a mochila dele. Eu fiquei na sala e a gaveta da mesinha lateral estava entreaberta. Não abri. Eu quero deixar isso claro. Eu não fui mexer. Eu olhei por acidente porque a gaveta estava aberta e vi a capa de um caderno. Um caderno comum, desses de capa dura, azul escuro. E no canto da capa tinha escrito à mão com a letra dela. Matheus, acompanhamento. Eu poderia ter ignorado. Eu poderia ter fingido que não vi, mas alguma coisa dentro de mim, aquela voz que a gente manda calar por anos, disse, pega. Eu peguei, abri na primeira página. Era um diário, não de sentimentos, era um registro. Datas, observações, frases do Matheus anotadas com aspas. Coisas como 1203. M disse que a mãe fica no celular quando ele tenta conversar. Perguntei se ele se sentia ouvido em casa. Disse, às vezes não. 2704. Emco chegou agitado. Disse que a mãe brigou com ele por causa de nota. Conversei sobre como ele se sente quando tem pressão em casa. 15 a 10, M pediu para ficar aqui no fim de semana. Disse que em casa é chato. Não forcei, mas deixei ele falar. Anotei. Cada entrada tinha data. Tinha a observação dela. Tinha o que o Matheus tinha dito. E tinha, no final de algumas páginas,
Uma frase que ela repetia com pequenas variações. M parece mais calmo aqui, estável. Responde bem à rotina estruturada. Eu virei mais algumas páginas, com as mãos tremendo. No fundo do caderno, dobrada em 4, tinha uma foto. Era uma foto do Mateus com uns 8, 9 anos, no aniversário dele, talvez, sorrindo para a câmera com a Cristiane do lado. Uma foto feliz, normal. Mas no verso, escrito à caneta, estava: ele merece estabilidade. Alguém tem que dar isso a ele. Eu ouvi o passo dela voltando pelo corredor e fechei o caderno. Coloquei de volta na gaveta. Me levantei, respirei. Ela entrou com a mochila do Mateus e um sorriso. Tá melhor, ele tomou um remedinho. Você quer um café? Eu disse que não. Chamei o Mateus, peguei a mochila, saí. No carro, o Mateus dormiu no banco de trás. E eu dirigi em silêncio, com aquela foto no verso das pálpebras. Alguém tem que dar isso a ele. Como se eu não fosse ninguém. Se essa história está tocando em algo que você já viveu, ou que alguém próximo viveu, me conta nos comentários. Pode ser uma palavra só. Eu leio tudo. Eu passei 3 dias sem dormir direito. Não de raiva, de confusão. Porque quando você descobre alguma coisa assim, a primeira coisa que você faz não é partir para cima. A primeira coisa é revisar tudo. Você começa a rolar filme na cabeça e perguntar: em que momento eu errei? Quando eu deixei de ser suficiente? E a resposta honesta, que dói porque é honesta, é que eu errei. Eu errei quando ficava no celular sem perceber. Eu errei quando estava exausta demais para ouvir. Eu errei quando disse sim de novo, e de novo, sem perceber o que estava sendo construído do outro lado daquele sim. Mas uma coisa é você errar. Outra coisa é alguém decidir aproveitar os seus erros para ocupar o espaço que é seu. No 4º dia, eu liguei para Daniel. Não falei do caderno, falei de outra coisa. Falei que eu estava sentindo que o Mateus estava se distanciando, que eu queria diminuir a frequência das visitas, que precisava de mais tempo com ele. O Daniel ficou em silêncio por um momento e então disse: Renata, você não acha que talvez o problema seja você? A Cris só está tentando ajudar. O Mateus fica bem lá. Você não pode tirar isso dele. Tirar. Como se a Cristiane fosse um direito adquirido. Como se eu fosse o obstáculo. Eu desliguei o telefone e entendi que não ia conseguir resolver aquilo pela conversa. Fui a uma advogada. Levei o que eu tinha. O que eu lembrara do caderno, o relato da coordenadora da escola sobre a visita da Cristiane, mensagens do celular onde a Cristiane combinava passeios com o Mateus sem me avisar antes. A advogada me ouviu. Disse que não era caso de processo imediato, mas que era sinal de uma dinâmica que, se não fosse cortada, poderia gerar complicações reais futuramente, inclusive em cenário de disputa de guarda informal. Você precisa retomar o espaço dela na vida do seu filho, com cuidado, com consistência. Mas você precisa retomar. Eu voltei para casa. Sentei na beira da cama do Mateus enquanto ele dormia e fiquei olhando para ele. Ele tinha 11 anos. Ele não tinha culpa de nada. E foi aí que eu tomei minha decisão. Não de destruir a Cristiane, não de expor o caderno, não de fazer cena. Minha decisão foi mais silenciosa e mais difícil do que qualquer confronto. Eu ia estar presente, todos os dias, do jeito que eu nunca tinha conseguido antes. Nos meses seguintes, eu reorganizei minha vida. Conversei com minha chefe e pedi horário ajustado às terças e quintas, exatamente os dias que a Cristiane buscava o Mateus. Reduzi horas extras. Cortei gastos em outros lugares para compensar. Passei a buscar ele na escola. Passei a ouvir ele falar de Minecraft sem entender nada, só ouvindo. Passei a fazer pizza caseira na sexta à noite. Ele escolhia os ingredientes. Eu tentava não queimar a massa. Às vezes ficava horrível. A gente ria. A Cristiane mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, se eu estava ocupada, se precisava de ajuda. Eu respondi sempre com gentileza e nunca com abertura. Meu irmão ficou confuso, depois ficou chateado, depois parou de insistir. Levou uns 4 meses para o Mateus começar a mudar. Não foi um momento específico. Foi uma tarde em que ele chegou da escola, jogou a mochila no sofá do jeito que ele jogava quando era pequeno e veio me contar uma coisa que aconteceu no recreio. Ele falou por 15 minutos, sem parar.
E eu ouvi tudo. Quando ele terminou, ele me olhou e disse: "Mãe, você tá diferente." Eu perguntei: "Diferente como?" Ele pensou um segundo. "Mas aqui." Eu segurei o choro até ele ir pro quarto. Hoje o Mateus tem 13 anos. Ele e a Cristiane ainda se falam. Eu não proibi isso, não seria justo com ele. Mas a dinâmica mudou. Ele já não vai lá toda semana. Já não me faz comparações. Já não chega em casa olhando pro celular esperando mensagem dela. Com o Daniel, minha relação nunca voltou ao que era. A gente se fala em aniversário de família, em Natal. É cordial, é distante. É o custo que eu paguei por ter recuperado o que era meu. O caderno, eu nunca falei para ninguém sobre ele. Não precisou. Ele ficou na gaveta dela. E eu fiz o que precisava ser feito sem precisar abrir aquela gaveta para mais ninguém. Às vezes penso na frase que estava no verso da foto. Alguém tem que dar isso a ele. E penso que a Cristiane estava errada. Não porque ela fosse completamente errada em tudo que fazia. Ela gostava do Mateus. Eu acredito nisso. Mas ela confundiu cuidar com substituir. E são coisas muito diferentes. Alguém tinha que dar estabilidade para ele, e esse alguém era eu. Demorei para entender isso, mas entendi. Eu ia estar presente, todos os dias, do jeito que eu nunca tinha conseguido antes. Se você chegou até aqui, obrigada, de verdade. Conta para mim. Você já sentiu que estava perdendo alguém de dentro da própria casa? Sem briga, sem grito, só no silêncio? Escreve aqui embaixo, eu leio todos os comentários.